Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Senhor, eu vim aqui falar contigo, pois sei que és meu amigo e entendes minha dor. Senhor, acho que não vou suportar, está difícil caminhar e te seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me afogam, os inimigos caçam de mim. Senhor, está difícil a minha vida, é como um barco à deriva, em meio de um grande mar. Deus, fala comigo, tu és meu alento. Fala comigo, quebra esse silêncio. Mas hoje Deus desce e fala assim pra você: filho, hoje eu desci só pra você e decidi te responder e acalmar teu coração. Não temas, eu não perdi o controle, eu quem permito a tua noite e estou na situação. Fui eu quem permitiu que acontecesse e o que tu tinha tu perdesse. Te coloquei na provação. Fui eu quem permitiu que a enfermidade tua família assolasse, pois tu estás em minha mão. Mas serei eu que vai chegar de surpresa. Serei eu que vai entrar na peleja. Serei eu que o quadro vai mudar. Serei eu que o que está fora de repente vai pôr no lugar. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Canta no meio do vale, no meio da tempestade, canta dentro da fornalha, pois contigo eu sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar, recebo o teu louvor. Aleluia! Pois contigo eu sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar, recebo o teu louvor. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando, adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. É tu cantando e adorando e eu trabalhando.
recebendo. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Aleluia, agradeço minha oportunidade, as almas como o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 16. Meus irmãos, eu quero, enquanto o irmão procura, agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui. Estive nesta casa há muitos anos, quando era a missionária, esqueci o nome dela, Arli. Quando era a missionária Arli que estava na direção, e prove a Deus voltar mais uma vez aqui. E eu quero louvar a Deus pela vida do evangelista Danilo, da missionária Fabiana. Muito obrigado pela oportunidade. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Pastor Edson Paiva. É um amigo, esteve lá na nossa casa, deu lugar, pregou a palavra de Deus lá. Deus abençoe a vida dele também. E eu quero louvar a Deus pela vida de você que está aqui essa noite. Aqui é o melhor lugar de se estar. Para nós é um privilégio poder estar na casa de Deus. Quem achou a palavra de Senhor diz amém. Êxodo capítulo 16 e o versículo 16. Esta é a ordem do Senhor: colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem em sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel e colheram um mais e outros menos, medindo-o com homer. Porém não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Amém? Glória a Deus. O som ficou bom agora, hein? Deus te abençoe, sonoplasta. Você é uma bênção na mão de Jeová. Deus te abençoe. O texto que nós acabamos de ler vai falar sobre o maná que Deus mandou do céu para suprir a necessidade dos filhos de Israel no deserto. O capítulo 16 vai dizer que eles partiram do deserto de Elim e chegaram no deserto de Sim. No deserto de Sim não tinha pão. No deserto de Sim não tinha carne para o povo comer. Então toda a congregação dos filhos de Israel vai murmurar contra Moisés e contra Arão. Até aqui eu fiquei imaginando. Deus não tinha avisado que no deserto Deus ia enviar pão, ia enviar água, ia enviar mantimento. Então o povo está murmurando porque a fome bateu. E no deserto não tem pão. No deserto não tem carne. Então eles começam a murmurar. É muito fácil falar desse povo dizendo que eles são murmuradores. Mas se nós estivéssemos no lugar deles, no deserto, sem ter nenhuma expectativa, porque Deus não falou que ia mandar suprimento no deserto, o que Deus disse é: vou tirar vocês da terra do Egito
e levar para uma terra que mana leite e mel. O que Deus falou que ia fazer no caminho, Deus não disse. Então eles começam a murmurar, eles começam a reclamar, e eles dizem: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos do pão a fartar. Eles vão dizer para Moisés: tu nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão? O povo não sabia que o Deus que tirava, ou que tirou do deserto, que tirou do Egito, é o mesmo Deus que no deserto vai suprir a necessidade. Então eles estão dizendo para Moisés: era melhor ter morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nós estávamos junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Só que eu tenho a palavra de Deus aqui. Eles não sabiam que o mesmo Deus que tirou do Egito, não os tirou do Egito para fazer com que eles morressem no deserto. A promessa de Deus era que Deus tiraria do Egito e levaria eles para uma terra que mana leite e que mana mel. Deus não disse que eles iam morrer no deserto. Só que eles estão dizendo: era melhor ter morrido pela mão do Senhor no Egito, junto às panelas de carne. E aí Deus me colocou a palavra no meu coração: Deus não te tirou do Egito para fazer você morrer no deserto. Você vai chegar na terra prometida. Deus não nos tirou do Egito para morrer no deserto. Ainda que o deserto não tenha expectativa nenhuma de carne, não tem expectativa nenhuma de pão, Deus não te tirou do Egito para fazer você morrer no deserto. Vou repetir: Deus não te tirou do Egito para fazer você morrer no deserto. O mesmo Deus que tira do Egito e o mesmo Deus que leva para o deserto é o mesmo Deus que te sustenta no deserto. Eu já tenho uma palavra rema para liberar para alguém aqui, para uma família. Eu não sei se você está passando pelo deserto da vida, indo em direção à promessa, mas Deus me trouxe aqui para falar para alguém: Deus não vai te deixar morrer no deserto. Deus tem suprimento e providência para você. A Bíblia diz que Deus ouviu a queixa do povo e disse para Moisés no versículo 4: eu farei chover maná do céu. O maná que supriria a necessidade do povo não vinha da terra, vinha do céu. O maná, ele tipifica a Cristo. O maná veio do céu. Cristo também veio do céu. No capítulo 6, verso 38, Jesus disse: eu desci do céu. O maná tipifica Cristo. O maná veio do céu. Cristo também veio do céu. A diferença entre o maná do tempo de Moisés para Jesus é muito diferente. E depois eu vou fazendo a comparação. A origem dos dois é do céu, tanto o maná quanto o nosso Senhor Jesus. Só que tinha uma regra para colher o maná. A regra era essa: o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. O maná vinha do céu. Só que o maná não caía dentro da tenda. O maná caía fora da tenda. Para que o povo se alimentasse do maná, eles tinham que ir, sair e recolher diariamente. Ou seja, eles tinham que ir buscar o maná para se alimentar. Cristo, como o pão do céu, tem que ser buscado diariamente para alimentar as nossas almas. Cristo não pode ser buscado somente agora.
Cristo tem que continuar sendo buscado por nós. O maná tinha que ser buscado diariamente, todos os dias. Cristo tem que ser buscado por nós todos os dias. Não adianta buscar Cristo só agora. Cristo tem que ser buscado diariamente. Jesus tem que ser buscado por nós diariamente. É todo dia, toda hora, todo momento, temos que buscar a presença do Senhor Jesus. O próprio Jesus disse em Mateus 11:28: Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É vinde a mim, ou seja, me busquem, me procurem diariamente. E a Bíblia diz que eles tinham que buscar diariamente, para cada dia. A Bíblia diz que no capítulo 16, versículo 12, me chamou a atenção o texto. O maná vem do céu, cai fora da tenda. A Bíblia diz que a ordem de Deus era essa: de tarde eles vão comer carne, mas de manhã eles vão se fartar de pão. Olha isso aqui. Eles tinham que buscar o maná toda manhã. A primeira coisa que o povo tinha que fazer ao acordar era sair das suas tendas e buscar o maná do deserto. Era prioridade. Eles não poderiam deixar como uma atitude secundária. Eles tinham que buscar em primeiro lugar o maná para se alimentar e alimentar toda a sua casa. Cristo é o pão. Cristo é o maná. Cristo tem que ser a nossa prioridade em nossa vida. O próprio Jesus, no capítulo 6, verso 33, ele vai dizer: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Cristo tem que ser a nossa prioridade. O pão do céu tem que ser a nossa prioridade. Cristo tem que ser a nossa prioridade. A minha prioridade não é as minhas vontades. A minha prioridade não é os meus apretextos. A minha prioridade não é o meu trabalho. A minha prioridade não é a minha família. A minha prioridade não é o meu eu. A minha prioridade não são as minhas vontades. A minha prioridade é Jesus, o pão do céu. Segunda coisa que eu aprendo aqui no versículo 12: eles tinham que buscar toda manhã. À tarde eles comiam carne. Vinha a noite, eles descansavam e dormiria. Enquanto eles estão dormindo, Deus está trabalhando. Enquanto eles estão dormindo, Deus está trabalhando. Porque quando eles acordam do sono, de manhã, a providência já está preparada. Pegou não, né? Eu vou liberar. Enquanto o povo está na tenda descansando e dormindo, Jeová está trabalhando para que quando eles acordarem, a providência já está preparada. Levanta a mão direita para o céu. Oh, aleluia! Enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando, enquanto hoje você vai voltar para a tua casa, vai deitar e dormir, Deus está trabalhando na tua família. Deus está trabalhando na tua casa. Deus está trabalhando no teu emprego. Deus está trabalhando na tua vida, no teu ministério e nos teus filhos. Deus está trabalhando. Aleluia. Deus está trabalhando enquanto nós estamos dormindo. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus fez macho e fêmea. Mas quando Deus olhou para Adão, Deus disse: não é bom que o homem fique só. Deus fez com que Adão caísse num sono pesado.
Enquanto Adão está no sono pesado, a Bíblia diz que Deus está trabalhando. Deus faz a primeira cirurgia da face da terra. Abre Adão, tira uma das suas costelas e prepara uma varoa. Quando Adão acorda, que ele olha para o lado, ele, tomou um susto e disse: essa é carne da minha carne, osso do meu osso, será chamado varoa. Adão não sabia, mas Jeová estava trabalhando enquanto ele dormia. Jeová estava trabalhando enquanto ele dormia. E quando Adão acordou, que ele olha, não existia mulher como aquela na face da terra. Deus preparou o melhor. Você não pegou não? Deus vai preparar o melhor para você. Deus vai preparar o melhor para a tua casa. Deus vai preparar o melhor para a tua vida. Deus não vai preparar coisa de segunda categoria. Deus vai preparar coisa de primeira categoria para a tua vida. Você acredita nisso? Levanta a mão para dar glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham que se fartar do pão pela manhã. Diz a Bíblia no versículo 15: quando o povo se levanta pela manhã e vê tudo aquilo no deserto, eles dizem: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse Moisés: esse é o pão que Deus enviou. Eu vou repetir isso aqui. Quando eles acordam de manhã, eles saem da tenda e eles olham para aquilo e dizem: o que é isto? Moisés vai responder: este é o pão do céu. Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Eles não sabiam, mas Moisés disse: esse é o pão do céu. Quando o pão do céu, Jesus, veio para a terra, os judeus não conheceram, os judeus não aceitaram, ao ponto que João vai escrever: veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Não reconheceram Jesus como Messias, não reconheceram Jesus como Salvador, não reconheceram Jesus como cumprimento da promessa, não reconheceram, assim como o povo não reconheceu o maná que Deus enviou do céu para que o povo se alimentasse. Aí Moisés teve que dizer: este é o pão que o Senhor mandou para vocês comerem. Eles não reconheceram Jesus, mas se eu tivesse lá naquela época, eu diria: vocês não sabem quem é ele? Eu vou falar. Em João 6,48, ele é o pão do céu. Em João 8,12, ele é a luz do mundo. Em João 10,9, ele é a porta. Em João 10,11, ele é o bom pastor. Em João 11,25, ele é a ressurreição e a vida. Em João 16, aleluia, 14,16, ele é o caminho. E em João 15,1, ele é a videira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Não reconheceram. E aí Deus colocou uma palavra agora no meu coração. Quando não conhecerem Jesus e alguém perguntar quem é ele, a gente tem que responder: ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aleluia. Versículo 16. Moisés vai passar para o povo a ordem que o Senhor deu. E a ordem era essa: colhei dele cada um, conforme o que pode comer. Vou repetir: colhei dele cada um. A responsabilidade era individual. Cada pessoa tinha que pegar o seu pote, sair no deserto e recolher o maná para a sua casa. Ninguém recolhia por um, cada um recolhia o que era seu. A responsabilidade
para buscar o maná era individual. O pai não ia buscar pelo filho e o filho não ia buscar pelo pai. Cada um tinha que ter a sua responsabilidade e buscar o maná no deserto. Jesus também é assim. A salvação que Jesus nos trouxe é individual. O esposo não salva a esposa, a esposa não salva o esposo e vice-versa. A salvação é individual. A salvação é individual. Cada um conforme o que pode comer. Um homer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Por que cada um por cabeça? Um homer é um pote que eles tinham que pegar o maná. Cada um. Por quê? Tinha que ser um. Não podia ser mais e nem menos. Tinha que ser a quantidade exata. O que significa? Significa que um pote era suficiente para alimentar a família, para alimentar a cada indivíduo dentro da casa. Jesus é o maná, então somente Jesus é o suficiente para a gente se alimentar e alcançar a salvação. A gente não precisa trazer para nossa casa mais ninguém e nem inventar moda para alcançar a salvação. Somente Jesus é suficiente para trazer salvação para nós e para nossa casa. Você acredita nisso? Só Jesus é suficiente. E o versículo continua: cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Olha agora. Esses que se acharem na sua tenda são crianças, idosos e pessoas doentes que não poderiam sair da tenda para buscar o maná do deserto. Então todo chefe de família tinha que pegar para esses que estavam em sua casa, que não tinha habilidade ou força para ir no deserto buscar o maná, como crianças, idosos e doentes. E aí eu já aprendo uma coisa: se quem está em casa não tem condições de buscar o maná, a gente que tem saúde, a gente que tem entendimento, a gente que tem força, traz o maná para dentro de casa. Mas sem maná, nossa casa não fica. Pegou não, né? Se os de casa não pode sair da tenda para buscar o maná, que é Jesus, a gente traz Jesus para dentro da nossa casa. Leva Jesus para tua casa, apresenta Jesus para o teu marido, apresenta Jesus para o teu filho, apresenta Jesus para a tua família. Alabracaiaté. Aleluia. Glória a Deus. Apresenta Jesus para a criança que não pode buscar. Apresenta Jesus para o idoso que não pode buscar. Apresenta Jesus quem está doente que não pode buscar. Se eles não vão, a gente traz Jesus para casa. Mas sem Jesus eles não ficam. 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 Sem a palavra eles não ficam. Sem a palavra eles não ficam. Porque aqui tem gente que vai levar Jesus para casa, vai dizer: Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura, Jesus de Nazaré. Glória a Deus, glória a Deus. Ele vai te usar, Ele vai te usar, Ele vai te usar, Ele vai te usar. Ele vai te usar. Se Satanás pensou que quem está lá na nossa casa, que não pode vir buscar Jesus, Jesus não vai para lá, ele se enganou. Vai ser confundido hoje, porque hoje nós vamos levar Jesus para nossa casa.
Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Assim os filhos de Israel fizeram. Colheram uns mais e outros menos, medindo com Homer. Quem pegava muito não sobrava, e quem pegava pouco não faltava. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bicho e cheirava mal. A ordem de Deus era essa: pegue a quantidade só para hoje, e não deixe guardado para amanhã, porque amanhã é outro dia. E o que você colheu hoje, para amanhã não vai fazer, louvado seja Deus, efeito. E a Bíblia diz que criava bicho e cheirava mal. É Deus dizendo: a adoração hoje é para hoje, amanhã é outra adoração. Aleluia, a oração de hoje é para hoje, amanhã é outra oração. O culto de hoje é hoje, amanhã é outro culto. É Deus dizendo: não viva o amanhã com a experiência de ontem, viva o hoje. O hoje. O hoje. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Colheu-nos pela manhã, cada um conforme o que podia comer, e vindo o calor se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homens para cada um. A ordem de Deus era essa: no sexto dia, vocês colham o dobro. Por quê? Porque o sábado é descanso do Senhor, segundo a lei aqui. Então eles que colheram o dobro. Agora o que me chama a atenção é que no capítulo 16, no versículo 20, quando eles buscavam o maná e guardavam para o dia seguinte, o maná enchia de bicho e cheirava mal. Só que no capítulo 16 e no versículo 22, quando eles colhiam o dobro e guardavam para o dia seguinte, não cheirava mal e nem se enchia de bicho. Por quê? Porque no sexto dia a ordem era de Deus. Quando Deus manda, pode fazer que vai dar certo. Agora, quando a gente quer fazer pela nossa vontade, cheira mal e enche de bicho. O que eu quero dizer aqui é que, segunda coisa, a providência, a gente não tem controle sobre ela. Se eu guardar nos primeiro, segundo, terceiro, no quarto, no quinto dia, se eu guardar, vai encher de bicho e cheirar mal. Só que no sexto dia eu colher o dobro, não vai encher de bicho e nem cheirar mal. Por quê? Porque quem manda na providência é Deus e não a gente. É Deus que tem controle por ela e não a gente. Deus tem controle nas providências da nossa vida. Se Deus quiser abençoar o dobro, Ele vai abençoar. Mas se Deus não quiser, Ele não vai abençoar. Vai abençoar só o que você precisa. Mas que a bênção de Deus vai chegar na tua casa, vai chegar. A Bíblia diz que o maná supria a necessidade do povo no deserto. O maná alimentava a vida física. Jesus alimenta a nossa alma. O maná dava uma vida passageira na terra. Cristo nos dá a vida eterna. O maná trazia uma alegria passageira. Cristo nos traz uma alegria eterna.
O povo viveu 40 anos no deserto comendo do maná. O maná supria a necessidade do povo. Era 40 anos comendo maná e ninguém morreu. Por quê? Porque o maná tinha as vitaminas que o corpo precisa para sobreviver. E o corpo precisa de algumas vitaminas para sobreviver. Por exemplo, precisa de vitamina A. O maná tinha todas as vitaminas que o corpo precisa para que o povo sobrevivesse no deserto. Todas as vitaminas que o corpo precisava. Tem algumas vitaminas que são de principais e de importância para o corpo. Por exemplo, a vitamina A serve para a visão e a imunidade. Complexo B para a produção de energia e funcionamento do cérebro. Vitamina C fortalece a imunidade e ajuda na cicatriz. Vitamina D serve para os ossos e absorção de cálcio. Vitamina E, antioxidante e protege a célula. Vitamina K, coagulação do sangue. Esse maná tinha todas as vitaminas para que o povo vivesse no deserto. Jesus é suficiente, tem tudo que a gente precisa para viver aqui nesta terra. Jesus tem vitamina A, tem vitamina D, tem vitamina C, tem vitamina E, tem vitamina K. Jesus tem todas as vitaminas que a nossa vida espiritual precisa para vivermos aqui nesta terra e ainda vida eterna. Glória a Deus. E eu acabo agora. Capítulo 16, verso 31. A ordem de Deus era essa. A casa de Israel deu-lhe o nome de maná. Era como coentro, tinha sabor de mel. Então disse o Senhor a Moisés: enche o homem dele e guardará para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tem dado o Senhor neste deserto, quando vos tirei da terra do Egito. A ordem de Deus era guardar num pote, e foi guardado dentro da arca da aliança. Para quê? Para lembrar do que Deus fez com o povo de Israel no deserto. Como Deus supriu a necessidade do povo no deserto. Quando eles olhavam para o pote de maná, eles lembravam de que no passado Deus supriu a necessidade do povo no deserto. Se Deus supriu no passado, Deus também vai suprir no presente e suprir no futuro. Olha para trás e vê quantas coisas Deus tem feito na tua vida. Olha para trás. Vê quantas coisas Deus fez na tua vida. Olha para trás. Quantos livramentos Deus te deu. Olha para trás. Quantos escapes Deus te deu. Olha para trás. Quantas portas Deus abriu. E você acha que Deus vai deixar você morrer neste deserto? Deus vai abrir porta, vai dar livramento, vai dar salvação para nossa alma. O mesmo Deus que mandou maná no deserto é o mesmo Deus que mandou Jesus para nos salvar desse deserto. Jesus é suficiente. Jesus é o pão do céu. Jesus é o nosso alimento. Jesus alimenta a nossa alma. Jesus alimenta a nossa mente. Jesus alimenta o nosso espírito. Não adianta sair por aí para tentar se alimentar com outras coisas. Não adianta sair por aí e tentar suprir as suas necessidades com outras coisas. É por isso que tem tanta gente que tem dinheiro, tem tanta gente que tem grana, que tem carro bom, casa boa, só que eles sentem um vazio dentro do peito. Senti um vazio dentro deles. Por quê? Porque esse vazio somente Jesus, o pão da vida, alimenta. É por isso que vai para cachaça e nada. Por isso que fume nada. Por isso que vai para o baile nada. Por isso que come o que quer, veste o que quer, mas o vazio continua. Porque eles não entenderam que o maná do céu é Jesus que alimenta as nossas almas. E assim como o maná
sustentou o povo no deserto durante 40 anos e só cessou quando eles começaram a comer o fruto da terra em Josué capítulo 5. Enquanto eles não pisaram na terra prometida, enquanto eles não comeram do fruto da terra, o maná ainda caía do céu. Mas quando eles comeram do fruto da terra, o maná cessou. Era Deus dizendo: agora vocês plantem para poder comer o natural, porque do céu já não cai mais nada. Agora trabalhem para comer, se esforcem para comer, mas eu ainda continuo abençoando as mãos que trabalham. Tá entendendo? O maná só cessou quando começou a comer o fruto da terra. Era Deus dizendo: agora não precisa mais eu mandar do céu, agora é só trabalhar que a terra produz. Posso falar uma coisa aqui? Nem tudo vai cair do céu. Nem tudo a gente vai ficar de braços cruzados. Tem bênção que a gente vai ter que trabalhar para conquistar. Mas não deixa de ser Deus que deu. Amém? Maná, o pão do céu, Jesus, é suficiente para salvar nossa família, suprir as nossas necessidades e nos alimentar espiritualmente. Deus abençoe. Glórias a Deus. O Senhor tem pão, o Senhor tem provisão, Ele é caminho, verdade e vida. Leva Ele para sua casa, apresenta para aquele que está lá, glória a Deus, aleluia, e apresentando para Ele, o restante Ele faz. Não é com meus braços, não é com seus braços, não é batendo no um e no outro, glória a Deus, aleluia. Mas quem trabalha é o Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Algum aviso? Tem cantina aí. Terça-feira, ciclo de oração aqui em nossa ensaio. Glórias a Deus. Ensaio com as irmãs. Glórias a Deus. Mais algum aviso? Quem precisa de oração? Iniciamos agora a quarta-feira. Eu já coloquei no grupo a campanha da nossas quarta-feira. Qual que é o tema? Vamos ver se todos aí estão afiados. Porque tem gente que dá um amém, mas nem viu o que está escrito. Jeremias 33:3. O que está escrito lá? Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Vamos buscar o pão nas quarta-feira. E convido você para estar aqui junto conosco, adorando ao nome do Senhor. Amém? Oramos ao Senhor para ser grato por mais essa noite pela sua palavra. Amado e eterno Deus, aqui estamos, Senhor, em tua maravilhosa presença nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Tu és o pão, Senhor. Tu és a vida, tu és caminho, tu és verdade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha entrar, Senhor, sobre a casa de cada um. Faça morada, Senhor, no lado dos teus servos, Deus fiel. Senhor, ser conosco, Senhor. Leva-nos em paz. Dê uma noite abençoada de um sono reparador. Guarda os teus servos, Senhor, no caminho de volta, Deus tremendo. Guarda cada um segundo o teu querer e a tua vontade. Ser sobre nós, Senhor, naquele que vive e reina para todo sempre, ó Deus. Amém, Jesus. Erga vossas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos digam amém. E se Deus é por nós, e se Deus é por nós, operando Deus, ninguém, glórias a Deus.